Há momentos na vida em que o peso do que passamos parece maior do que nossa capacidade de continuar. Momentos em que acordamos e sentimos que algo dentro de nós foi quebrado, uma perda, uma traição, uma decepção tão profunda que deixou cicatriz. E talvez a dor que você carrega não seja de hoje. Talvez ela venha de longe, de anos de silêncio, de lágrimas guardadas, de noites que pareciam não ter fim. Mas eu preciso te dizer algo, e quero que você ouça com o coração aberto. Deus não te trouxe até aqui para te deixar nessa dor. Ele te trouxe aqui para te renovar. Ele cura os que têm o coração partido e cuida das suas feridas. Salmos 147, 3. Leia de novo. Ele cura os que têm o coração partido, não os que nunca sofreram, não os que nunca falharam, os que têm o coração partido. Isso significa que Deus não se afasta da sua dor, ele entra nela. Nós vivemos em uma cultura que nos ensinou a fugir da dor. Nos disseram: sorria, siga em frente, supere. Mas a palavra de Deus nos diz algo completamente diferente. Deus não ignora a dor, ele a transforma. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essas palavras foram escritas para pessoas que estavam no exílio, pessoas que tinham perdido suas terras, casas, seus sonhos, pessoas que choraram à beira dos rios da Babilônia. E foi exatamente para estas pessoas, no fundo da dor, que Deus disse: eu tenho um plano para você, um plano de esperança, um plano de futuro. A dor que você sente hoje não é o fim da sua história, é o capítulo que vai fazer sentido quando Deus resolver revelar o que estava construindo enquanto você chorava. Mas eu preciso ser honesto com você. A renovação não acontece da noite para o dia. Ela é um processo, às vezes doloroso, às vezes lento. Assim como uma ferida no corpo precisa de tempo para cicatrizar, o coração também precisa. E nesse processo, Deus pede uma única coisa: que você não desista. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam. Isaías 40:31. Repara na sequência que escolheu. Primeiro, voam alto como águias. Depois, correm e não ficam exaustos. E por último, caminham e não se cansam. Parece estranho, não é? A ordem parece inversa, porque quando estamos na dor, esperamos que Deus nos faça voar primeiro, nos livre de tudo de uma vez. Mas, na maioria das vezes, o processo começa pelo caminhar, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma oração de cada vez. E é exatamente nesse caminhar lento, nesse processo difícil, que Deus está renovando algo em você que nunca poderia ser renovado de outra forma. Pense em José, um jovem que tinha sonhos, que amava o pai, que carregava uma unção visível e que foi traído pelos próprios irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Se você fosse escrever a história de José olhando de dentro da prisão, você diria que ele estava destruído. Mas Deus estava escrevendo de uma perspectiva diferente. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem,
Gênesis 50:20. O que os irmãos de José fizeram foi real. A dor dele era real. A prisão era real. Mas o plano de Deus era maior do que tudo isso. E o mesmo vale para você. E o que te fizeram foi real. A dor que você carrega é real. Mas o plano que Deus tem para a sua vida é maior do que tudo que tentaram te tirar. Nenhuma traição tem o poder de cancelar o propósito que Deus colocou em você. Nenhuma perda pode apagar o que Deus escreveu sobre o seu futuro. Eu quero que você entenda algo hoje. A dor que você passou não foi em vão. As lágrimas que você já derramou no escuro, Deus as guardou. Tu mesmo contaste as minhas andanças. Tu recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56:8. Cada lágrima sua foi registrada. Cada noite em que você chorou sozinho, Deus estava ali. Cada momento em que você pensou que não ia aguentar, Ele te sustentou. E agora, Deus está te dizendo: chegou a hora da renovação. Não mais a mesma versão quebrada que entrou nesta dor. Uma versão nova, mais forte, mais profunda, mais parecida com quem Ele criou você para ser. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:10. Nova criatura não significa que você vai esquecer o que passou. Significa que o que passou não vai mais te definir. Você vai carregar a história, mas não vai mais ser prisioneiro dela. Então, como começar esse processo de renovação? Primeira coisa, seja honesto com Deus sobre a sua dor. Não finja que está bem quando não está. Não enfeite o que você sente. Os salmos estão cheios de pessoas que foram brutalmente desonestas com Deus. Davi gritou, Jeremias chorou e Jó reclamou. E Deus não se afastou de nenhum deles. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Ele tem cuidado de você, não de uma versão perfeita de você com todas as suas feridas, dúvidas e medos. Segunda coisa, permita-se receber a graça de Deus todos os dias. Isso significa acordar e dizer: Senhor, hoje eu preciso de ti. Não quando eu resolver tudo, não quando eu estiver melhor. Agora. As misericórdias do Senhor não têm fim. As suas bondades nunca cessam. Elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22 e 23. Cada manhã, não importa o que aconteceu ontem, não importa como você se sente agora, as misericórdias de Deus se renovam e com elas você também pode ser renovado. Quero terminar com uma oração. Se você está assistindo isso e sente que a dor que carrega é pesada demais, ore comigo agora. Pode ser em voz alta, pode ser no silêncio do seu coração, mas ore. Senhor, eu venho diante de ti com o coração partido, com as feridas que carrego há tanto tempo, com as perguntas que ainda não tenho respostas, mas venho porque sei que tu és o Deus que cura, o Deus que vê cada lágrima, que conhece cada dor. Hoje eu escolho confiar em ti, não porque entendo tudo, mas porque sei que tu és fiel. Renova-me, Senhor. Recomeça em mim, que o que foi quebrado
se torne testemunho da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir hoje. Deixa um amém nos comentários se você recebeu esta palavra. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora, porque temos muito mais por vir. Que Deus te abençoe, te guarde e te renove. E até a próxima mensagem.